Então, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma experiência especial. Eu vou gravar do meu Zoom. Vamos ver o que vai dar. É de noite, eu tive que ligar a iluminação. Talvez não esteja tão boa assim essa luz. Eu não consigo tirar o óculos, porque tá dando reflexo, né? Mas eu preciso ler o que vai estar na tela depois, eu não enxergo luvas, então vocês me perdoem. E pode ter um barulhinho do transformador da lâmpada aqui. Vamos ver como vai ficar no final. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês para a gente falar a respeito da minha organização dos livros. Como é que eu faço para catalogar meus livros? Uma pergunta que todo mundo me faz, porque eu tenho muitos livros, e sim, eu catalogo um por um. O grande trabalho eu já tive quando, pela primeira vez, fui botar um livro no catálogo, né? Tive que botar todos que eu tinha. Agora já é fácil. Depois da vinheta, a gente continua. Então tá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vejam só, eu tenho essa lista enorme de livros, tem algumas coisas marcadas em amarelo, e eu vou explicando para vocês tudo que eu faço aqui. Vejam bem, ó, aqui tem um furo, são livros que eu doei e não repus ainda. Eu acabei hoje botando mais livros aqui no meu controle e eu não me dei conta que tinha esse espaço aqui e eles foram colocados lá embaixo nos últimos números. Então, eu sei agora que eu tenho 3, 4, 5, 6 números ainda para preencher. Do número 1 ao número 1013 aqui, são livros que eu botei copiando daquele livro, 1001 livros para ler antes de morrer, que cita clássicos e eu botei aqui na tentativa de um dia conseguir ler esses 1001 livros antes de morrer. Alguns eu tenho em casa, outros não, a grande maioria não. Então, em princípio, do 1 ao 1014, eu não tenho em casa, apenas alguns. E do número 1014 ao final, que é 2.400 e poucos, vamos ver aqui, 2.441 são livros que eu tenho em casa. O que eu coloco nessa organização? Bom, em primeiro lugar, quero que vocês saibam que eu divido os meus livros entre ficção e não ficção. E dentre os de ficção, eu separo aqueles de língua portuguesa. Os brasileiros, os portugueses, angolanos, os autores que eu tenho que escrevem em língua portuguesa, eu separo. Inclusive, estão aqui, na minha volta. Aqui na tabela, o que eu tenho? Eu numero nessa coluna, na coluna A, título do livro, autor, editora. Vamos parar por aqui. Nas minhas prateleiras, eu coloco por ordem de autor, mas por ordem de nome, não de sobrenome. Cada um faz de um jeito diferente, talvez o mais correto fosse fazer por sobrenome, eu não sei. O meu modo de me encontrar nesses livros é botar por ordem de autor e de nome. Raramente eu me perco aqui nos meus livros. Com os livros de não ficção, eu ainda estou fazendo uma certa confusão, porque eu mudei faz pouco tempo a ordem que eu colocava. Nos livros de não ficção, eu separei por assuntos. Então, tem ali artes, crítica literária, ensaios, tem cultura geral, um termo, sei, muito amplo, mas eu não quis especificar muito, porque, né? Haja prateleira para separar muito bem bonitinho, assim. Eu tenho outras categorias, eu tenho crônica, eu tenho culinária, eu tenho filosofia, história, enfim. Então, nos livros de não ficção, eu estou um pouco perdida ainda às vezes. Eu sei que o livro é não ficção, mas não consigo lembrar a categoria em que eu botei dentro da não ficção. Porque às vezes pode ser assim, pode ser eu botei em cultura geral e é uma biografia. E então eu saio para procurar em biografia e tem cultura geral. Vocês entendem, né?
Bom, desculpem o barulho da água, eu tenho uma espécie de fonte para os meus gatinhos aqui e ela aciona com a passagem deles por perto e eles estão brincando aqui lá da fonte. Então, eu coloco o título, o autor, a editora. Aqui, editor, versão, outro dado. Eu coloco normalmente assim, ó, o tradutor, que eu prezo muito. Os tradutores podem engrandecer a obra ou estragar com a obra. Eu coloco de quem é a apresentação, se tem notas, por exemplo, nesse aqui, ó, Romance de Genge, volume 1, tradução e notas, Carlos Correia Monteiro de Oliveira. Eu coloco todas essas informações aqui. Se é em outra língua, eu coloco ó, em espanhol, prólogo de Juan Alsina Franch. Se é em português, eu já coloco aqui em português. Esses que estão vazios é porque eu não tenho este livro aqui em casa. Esses aqui de cima eu tenho, As Mil e Uma Noites, volume 1 e 2, o Conto do Cortador de Bambu, eu já li, o Romance do Genge, eu já li o 1, o volume 2 eu não li ainda. Então esses 4 aqui eu tenho, tá? Quando tá vazio é porque eu não tenho este livro comigo. Pulando, coleção e série. Eu costumo colocar o Conto do Cortador de Bambu, por exemplo, a coleção é Contos Mágicos. Como eu tenho esses 1014, 1013 livros, que são daquele livro, 1001 livros para ler antes de morrer, e eu tenho alguns só deles, eu coloco se eu já comprei ou não comprei. Com o tempo isso vai ser desnecessário, porque em princípio vai ser só os livros que eu comprei que vão estar aqui nessa lista. Mas por enquanto, eu deixo assim, comprado ou não comprado. Tento colocar o gênero aqui, é um chute, digamos assim, porque eu não li muitos livros ainda, então eu lendo a sinopse, eu entendo que é um ou outro gênero. Assuntos que envolvem o livro, isso é uma categoria que eu criei porque quem posta muito, quem fala muito sobre livros, às vezes quer reunir vários livros sobre matemática. Ah, quero falar sobre contos árabes. Então, eu venho aqui procurar quais são aqueles livros que eu tenho nesse sentido. Quero falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Venho procurar aqui os livros que eu tenho nesse sentido. Vocês podem ver que eu não preenchi ainda. Tem vários livros que eu tenho e eu não acho que eu não coloquei ainda o gênero. Personagens de destaque daqueles que eu já li, porque eu tenho a tendência a esquecer isso. Então, tentar guardar mais. Alguma observação que eu queira fazer, ó. Isso aqui está numa lista de melhores de 100 de alguém que indicou aí. Tem outro livro de apoio. Tem uma segunda parte. Eu coloco ganhador do prêmio Nobel, prêmio Jabuti. Observações que eu gosto de fazer. Marcar quando lido, eu ponho aqui. Um pequeno resumo da obra. Eu estou colocando esse pequeno resumo, mesmo que eu não tenha lido, estou pegando na internet. O ideal é que eu fizesse o meu, mas eu estou, por enquanto, aqueles que eu não li ainda, estou deixando o resumo na internet. Há filme e série, por quê? Porque eu gostaria de assistir esses filmes e séries baseadas nos livros. Então, eu pesquiso, já coloco aqui. Se eu já vi o filme ou série, se eu posso fazer um comentário já na internet. E revisão. Isso aqui não tem nada a ver, relevem, coisas que eu tinha que escrever. Ai, Cláudia, tanta coisa para botar numa lista para catalogar os livros. Mas eu amo botar essas coisas. Eu curto muito trabalhar com os meus livros nessa tabela. E eu me encontrei muito aqui. E se vocês tiverem vontade que eu deixe um modelo, por favor, me peçam que eu disponibilizo de alguma forma. Vou parar de compartilhar e era isso. É essa forma que eu uso para me organizar. Te agradeço por estar comigo aqui hoje. Muito obrigada. Não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo. É muito valioso para mim
saber o que você pensa, como você se organiza, se você se identificou, se não gosta de fazer tabela, se gosta, como é que você lida com seus livros. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber todas as notificações sobre os vídeos que eu colocar aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.